Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre como rodar campanha, como rodar tráfego pago para empresas de seguros, exatamente, corretoras de seguros, seja corretagem de seguro de vida, automotivo, saúde, qualquer plano de saúde que você tiver, qualquer plano de seguro que você tiver para anunciar, essa estratégia vai funcionar muito bem para você. Mas antes da gente ir para o nosso conteúdo, considere se inscrever aqui embaixo, isso ajuda bastante o canal a crescer. Deixa o like, comenta, compartilha, que vai dar um up mais interessante ainda. Então, sem mais enrolação, bora para o nosso conteúdo. Então, você precisa entender primeiramente qual o tipo de seguro que vocês querem anunciar. E isso é uma conversa entre você, gestor, e a empresa. Se ela quer anunciar seguro de carro, que, por exemplo, vai funcionar muito bem para anunciar para CPF. Se você quer anunciar plano de saúde, se você quer anunciar esse plano para empresas ou para pessoas físicas. Seguro contra furto, por exemplo, normalmente a gente utiliza para pessoas físicas, então você precisa entender cada tipo de seguro, para qual público cada um vai atender e selecionar o correto em conjunto ali com a empresa, né? Conversar corretamente com eles para entender o que eles querem anunciar. O primeiro passo para uma boa estratégia de seguro é entender o seu orçamento. O orçamento decide a tua estratégia. Se você tiver um alto investimento, você consegue testar ângulos diferentes. Se você tem, por exemplo, vários tipos de seguro, você consegue fazer várias campanhas, cada uma delas com um tipo de seguro diferente, e anunciar para públicos diferentes com criativos diferentes. Se você tem baixo investimento, você vai ter que sentar com a corretora, com o dono da empresa, que está ali administrando essa parte, e decidir qual seguro a gente vai focar. Será que é o automotivo talvez traga um giro maior para a empresa? Talvez é o plano de saúde, que gere um capital mais rápido ou maior ali, dependendo do contrato que fecha. Então, você vai ter que entender qual é o foco que você deve investir. Nessa situação aqui, é uma situação mais complicada. Porque se você decidir um seguro errado, um produto errado, e gastar esse dinheiro de uma maneira errada, você vai jogar todo o resultado pro buraco e você vai afundar muito rápido. Agora, se você tem um alto investimento e você testa várias frentes, provavelmente se você fizer tudo certinho, uma delas vai funcionar. Então, aqui você tem menos risco de não gerar nada de resultado. Aqui, como você vai estar com um investimento enxuto, qualquer coisinha que você faça de errado pode ser um prejuízo muito grande. Então tome muito cuidado nessa parte de seleção de como você vai orquestrar o teu orçamento. Eu já falei em outros vídeos, por exemplo, que não vale a pena você pegar um orçamento baixo e você querer dividir em várias partes, que isso não vai gerar resultado, né? Vai ser ali micro investimentos em outras etapas que provavelmente vai gerar um micro resultado que não é o que a gente está buscando. Então, seja assertivo quando você tem pouco investimento e seja estratégico quando você tem muito investimento para não torrar dinheiro em algo que não funciona. Segmentação. Cada tipo de seguro vai ter a tua segmentação específica. E aí eu vim com um exemplo de seguro de saúde, que é o que eu anuncio, por exemplo, para um dos meus clientes. Hoje a gente busca um público empresarial. Então a gente sabe que eu preciso ali, nos interesses, colocar cargo de interesse, pessoas que têm empresa, cargos de dono, cargos de proprietário, pessoas empreendedoras, porque isso vai trazer um público mais qualificado para eles. Agora, se é cliente final, que é um CPF, a gente sabe que, na maioria das vezes, isso é a grande massa. Então, se você não colocar interesse, você vai pegar o público da grande massa sem problemas nenhum. O que você vai ter que se atentar é região de atuação, né? Se o cliente atua só numa região específica, você precisa colocar aquela região, né? Às vezes a idade também, se é um plano de saúde, por exemplo, você sabe que pessoas mais velhas dificilmente vão fechar mais serviços. Por quê? Porque o plano de saúde deles é mais caro. Então você pode tirar essas pessoas mais velhas da tua campanha para não aparecer para elas. Então, você precisa segmentar corretamente, dependendo do seguro que você vai selecionar. Outro exemplo, seguro automotivo. Isso daí você consegue anunciar tranquilamente para pessoas no geral, para o CPF mesmo, não precisa ser B2B. Então, você consegue seguir a mesma lógica. Deixa um público mais aberto, ou nesse caso, você pode até colocar pessoas que têm interesse em automóveis, em carros, etc., que pode funcionar muito bem. E visualiza a região e o range de idade que pode funcionar bem para aquela ocasião. Terceiro passo, criativos que vendem, onde a maioria perde o jogo. E aqui eu não estou falando nem só de seguros, né? Não só para estratégias para esse ramo, mas a maioria dos gestores não geram resultado porque eles não sabem fazer criativos que convertem, né? Eu sempre falo que 50% do nosso resultado é no criativo, porque é a
coisa, é o objeto que a pessoa vai visualizar para sentir o desejo de fazer o serviço com você ou não. Então, se você tiver um criativo ruim, não vai gerar resultado. Formato do teu criativo. Aqui a gente pode utilizar tanto vídeo quanto imagem. Mas tem a ciência aqui. Imagem funciona muito bem para fundo de funil, ou se você vai atuar ali com pouco investimento, a imagem provavelmente vai converter melhor. E o vídeo funciona melhor para topo de funil. Então, criar um público qualificado para depois visualizar outras campanhas tuas para gerar um resultado. Se você não tem tanto capital para fazer um funilzinho bonitinho, né, você gerar ali uma campanha de topo para criar ali uma relação com o cliente, depois uma de e-mail para gerar uns formulários, depois uma de final para fazer remarketing, você não precisa fazer tantos vídeos, você pode focar mais ali nas imagens, que vai funcionar muito bem, tá? E aí aqui sempre funciona muito bem tabela de preço, né? Você coloca os preços do plano de saúde, o preço do automóvel ali, né? Como vai ficar o seguro por automóvel, isso funciona muito bem, afasta quem não tem aquele dinheiro para pagar e atrai as pessoas que se interessam por aquele valor ou por aquela seguradora. Então, funciona muito bem. Imagens únicas também, né? Colocar ali um valor específico a partir de plano de saúde, a partir de seguro automotivo, por exemplo, funciona muito bem também. Então você vai ter que quebrar a cabeça aí, né, para criar criativos que convertam, tá? Não tem como eu ficar listando aqui também tudo para vocês. Hoje com IA também você consegue escalar muito mais fácil a criação de imagens, principalmente, tá? E lembre do visual, né? Tem que ser algo que converse com a persona. Se você está vendendo plano de saúde, coloque a imagem de hospital, por exemplo. Né? Se você está vendendo seguro automotivo, coloque a imagem de um carro. Porque as pessoas, no final das contas, são visuais. Então elas vão bater o olho, por exemplo, num carro, vão bater o olho que é um seguro e vão já correlacionar. É um seguro veicular. Né? Aí vão ver os preços embaixo da tabela e já vão conseguir entender tudo. Então, se você não trazer esse visual coerente com o que a persona está buscando, pode ser que você não gere tanto resultado. Quarto passo. Plataforma. O que eu devo escolher? Meta ou Google? Primeiro, a Meta é o recomendado para começar, tá? Se você tem pouco investimento principalmente. Por quê? Porque a Meta, ela gera mais volume, e isso para qualquer nicho que você for utilizar. Mas a grande parte das pessoas precisam de planos de saúde, precisam de seguros de carro, precisam de seguros de vida. Então o Meta funciona muito bem, porque ele atinge o público geral. Se você está buscando empresas, funciona ainda melhor, porque tem os interesses para você segmentar. E ainda você vai gerar um resultado, volume para aquele cliente. Agora, se você tem ali uma verba sobrando, você também pode utilizar o Google, porque as pessoas procuram esse tipo de serviço no Google, né? Então é muito óbvio você colocar o teu dinheiro nessa plataforma também, porque vai gerar muito resultado. Mas é aquilo, o Google normalmente tem o cliente mais caro, é sim, na maioria das vezes mais qualificado, mas gera um volume muito baixo. Então pode ser que você comece pelo Google, não gere um volume tão legal para fazer fechamentos e você não consiga tracionar no começo. Já com o Meta Ads é diferente. Você coloca um valor, mesmo que baixo, gera um volume maior, o atendente vai conseguir ter mais oportunidades e, por consequência, fechar mais serviços e vai fazer com que o capital de giro entre na operação para ficar mais saudável desde o início. Então, o recomendado é iniciar pela Meta e utilizar o Google como secundário se tiver uma verbinha ali sobrando. Passo 5, alinhamento com o comercial. E aqui é muito importante que você entenda que tráfego para corretora de seguros não funciona se o comercial da empresa não funcionar. Então, existem muitas ocasiões onde o atendente quer decidir qual é o lead que ele deve atender ou não, principalmente naquelas situações onde o atendente recebe já um valor mensal, ele não ganha somente comissão, ele escolhe o que ele quer atender. Se o cliente for chato, ele não vai atender porque ele não quer perder o tempo dele, porque se ele fechar 1, 2 serviços ali, ele vai ganhar uma comissão e um extra. Então, para ele está tudo certo. Agora, para a empresa não está tudo certo, porque ela quer fechar o máximo de serviços possíveis. Então, você tem que alinhar muito bem com o comercial para entender se o contato que está chegando está no perfil desejado, se o que a empresa busca realmente está chegando ali no atendimento, se a região de cobertura está atendendo ao que a empresa consegue entregar para os clientes. Então, se o comercial não estiver funcionando, você não vai gerar resultado. E aí, aquilo, lógico, se o problema da operação, no geral, for o atendimento, porque o atendente é ruim, por exemplo, né, o vendedor não vende corretamente, aí é um problema que a empresa tem que resolver. Né? Você, como gestor, você pode passar essa informação, falar, ó, estamos trazendo todos esses leads, essa é a qualidade do lead, está trazendo a região correta, estão buscando corretamente, mas o vendedor não está vendendo.
E aí a empresa vai ter que tomar alguma medida referente a isso. Se eles não tomarem a medida também, você continuar fazendo suas campanhas, tudo certo, porque o teu trabalho você está fazendo, né? O teu trabalho como gestor é trazer leads qualificados para o atendimento. Se esses leads estiver chegando corretamente e o atendente não estiver vendendo, não é problema do gestor, é problema da operação da empresa. Então, não se preocupe tanto com isso. Mas, sempre que possível, tenha uma comunicação coerente com essas áreas de comercial para você tentar gerar o melhor resultado possível. Eu sempre falo, o gestor que permanece no mercado, o gestor que gera resultado, é aquele que está sempre a par do que está acontecendo com a empresa também. Então, se você tentar ajudá-lo a melhorar o comercial, vai melhorar o resultado das suas campanhas e, por consequência, o resultado que você vai obter no futuro com eles também. Então, isso é muito importante. E o nosso último passo, que é o passo 6, é a captação do lead. Para onde a gente deve enviar o nosso lead vindo dessas campanhas? Formulário ou WhatsApp? Aqui, eu utilizo na maioria das vezes formulário, tá? Principalmente se for B2B, a gente precisa fazer uma pré-qualificação desses leads para mandar para atendimento e melhorar esse atendimento. O formulário não é tão caro, tá? Normalmente, dependendo do seguro que você está oferecendo para a pessoa ou para a empresa, o lead gira em torno de 15 a 20 reais, tá? É um custo ok, porque o ticket médio do serviço é caro, então qualquer serviço que você fizer vai gerar um resultado bacana, então você pode mirar esse range aí de 15 a 20 reais de formulário que tá tudo certo. Agora, se você quiser gerar muito mais volume, você pode utilizar o WhatsApp, mas aí não vai ter essa pré-qualificação antes. E aí o atendimento comercial vai ter que trabalhar mais. E também não é nenhum problema, porque eles são pagos exatamente para fazer isso. Agora, se a empresa visualizar problema nisso, às vezes eles têm um atendente só, tem um comercial pequeno, e eles acham que eles não vão dar conta se vier um monte de lead no WhatsApp, o formulário entra muito bem. Ou você pode fazer, como eu falei no meio do vídeo, um funil. Você pode usar o formulário primeiro e depois mandar para o WhatsApp aquele remarketing. Então funciona muito bem também. Aqui não existe uma resposta universal, uma regra que você deve seguir. Você deve testar, né? Coloque em prática o formulário, coloque em prática o WhatsApp e vê o que funciona melhor para a operação da empresa que você está atendendo. E para a gente fechar, um disclaimer legal, uma frase bacana para vocês é: no seguro, o jogo não é o lead mais barato, é o lead mais qualificado. Então, muitas vezes as pessoas tentam buscar um lead barato, trazer muito volume, trazer muita quantidade, como falei, por exemplo, no WhatsApp, mas nem sempre isso converte, nem sempre isso é resultado real. Então, você levar, por exemplo, 2 leads de formulário muito bem qualificados, que fecham venda, é muito melhor do que você levar 5 leads, 6 leads baratos que não fecham venda. Então, você tem que entender essa questão também para gerar um resultado. Lógico que pode ser que em algumas ocasiões você gere muito volume e também gere muita venda. E aí é o ideal, é muito bom isso daí. Agora, se você está gerando muito lead, mas com uma qualificação muito ruim, provavelmente o resultado não vai vir legal. Então você tem que ficar atento a isso também. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Acredito que vai ajudar bastante as pessoas que estão um pouco na dúvida referente a esse nicho de atuação. É realmente o básico que funciona, né? O beabá que você já deveria saber sendo um gestor de tráfego, mas se você não sabia, espero que esse vídeo tenha ajudado. Novamente, considere se inscrever aqui embaixo, deixa o like, comenta, compartilha, que isso ajuda muito o canal a crescer e manter isso daqui vivo. Então, agradeço você chegar até aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou!